Bom, vamos lá. E aí, galera, quem fala com vocês é o Lúcio, do seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vou falar aqui sobre uma coisa que eu coloquei na aba comunidade um tempo atrás, que foi isto aqui, umas perguntinhas sobre você acha que RPG precisa de combate, conflito, batalha? E a enquete deu 61% para não. 61% dessas pessoas acreditam que um RPG não precisa de batalha para ser funcional, para funcionar, ok? E outros 39% falaram que sim, e alguns aqui responderam, alguns responderam sobre o que eu mandei ali, tipo, ó, se você botou não, responde aí por quê, porque eu quero explicar aqui nesse vídeo o porquê eu acho que sim e que não, porque nada é 100%. Vamos lá começar com esse assunto, que é um assunto bem interessante para falar para vocês. Para quem não sabe, eu sou narrador de mesa há uns bons anos aí e crio conteúdo para internet focado principalmente nesses temas que ninguém normalmente discute. Você quer discutir sobre regras de RPG, você quer discutir sobre o Ordem Paranormal, sobre se está fazendo sucesso ou não, se a temporada está incrível ou se ela está sensacional. É isso que as pessoas hoje em dia discutem, mas esquecem de falar de uma forma um pouco mais, eu tento até passar de uma forma um pouco mais, vamos pensar assim num aspecto, num âmbito um pouco mais filósofo, vamos indo para um lado um pouquinho de analisar o RPG como algo cinematográfico. Você fala, mas RPG não é cinema. O Selbit diz que é, então vamos lá, vamos lá. Se o Selbit diz, tá falado ou não. Se você não gosta do Selbit, aí vamos tentar ir por uns outros pontos também interessantes para falar para vocês. Esse meu pensamento começou, se eu não me engano, foi quando eu vi um corte de alguém, de algum dos jogadores do Selbit, falando que as batalhas de Ordem Paranormal é apenas uma parte secundária e apenas um outro pedaço. E aí eu fiquei imaginando, meus amigos, vocês estão lutando pelo que juram defender, né? Porque a gente vê todas as temporadas de Ordem Paranormal como as batalhas sendo o foco central do RPG, onde você resolve tudo. Então, não tem como falar que não é o foco central, porque tudo é resolvido na base da porrada. Não tem como você falar que seu RPG não tem foco em batalha, quando a batalha é a resolução de tudo já construído. Então, nós vemos em todas as temporadas, até em O Segredo da Ilha. Quando chegou O Segredo da Ilha, eu falei, pronto, a primeira temporada que a gente não vai ver batalha. E aí a gente começa lutando no primeiro episódio contra um porcão desnecessário. Vamos lá. Mas eu não vou usar só Ordem Paranormal como exemplo para esse pensamento, tá? Eu vou falar de outros quesitos também, para que todo mundo possa compreender. Vamos lá, tem como fazer um RPG sem? Tem. Eu já fiz? Não, não fiz. Porque é o seguinte, e aí eu já vou puxar uma pergunta, uma das explicações que foi dada. É dito o seguinte aqui na segunda resposta ao meu post. O Nicolas Faria falou o seguinte: o próprio RPG Vampiro a Máscara foi feito para não ser focado em combate, mas sim em interpretação. Então, para mim, a parte mais importante do RPG é ser divertido. Ok, e aí eu venho na conduta de batalhas normalmente são divertidas. Ou seja, de certa forma, se você pensa que o RPG é sobre se divertir, que o foco do RPG é a diversão, é a imersão, é você ficar triste, é você rir, é você ficar com raiva de algo que aconteceu na mesa e não necessariamente na forma externa, e sim na construção que está sendo feita. E eu não gosto de falar construção de história, porque aí eu vou fazer outro vídeo daqui a um tempo falando que RPG não é sobre contar história. Ou é, porque nada é 100%, não podemos generalizar. Vamos lá. Se o RPG é sobre diversão, o que eu também diria que não é 100%, você pode interpretar de uma forma de que, então, para que um RPG seja bom, ele precisa divertir. Quais são as maneiras para fazer divertir? Batalha é uma das mais fáceis formas de fazer alguém se divertir numa mesa. Eu acho que fazer você se divertir com uma trama política, em conversas na corte com as pessoas, é muito mais difícil de você fazer o sentimento da euforia em um jogador, o sentimento da alegria em um jogador,
do que você dar uma espada na mão dele e falar explode aquele zumbi na porrada. Então, é um pouco contra-intuitivo você falar que RPG é sobre diversão e falar que não necessariamente precisa de batalha. E não necessariamente precisa. Por quê? Porque você pode fazer o RPG do que você quiser. É um exemplo dado aqui no último resposta ao meu post aqui do Felipe Souza, que fala o seguinte: por mais que o combate seja um momento bem divertido, que acabei de falar, dá para fazer sem. Tipo fazer um RPG de investigação. E aqui é a parte que eu falo. Sim, dá para fazer qualquer RPG sem utilizar combates. Porém, se seu foco é pensar em diversão, você pensa que é um pouco contra-intuitivo essa questão. O próprio Selbit, que já fez RPG de investigação, não tem nenhuma campanha em que o foco não seja, ao fim, matar uma criatura, brigar contra alguém. Então, você vê que por mais que seja possível, não utilizar batalhas torna o seu RPG mais difícil de ser feito. Por exemplo, não sei como é Vampiro a Máscara, mas eu tenho quase toda certeza que o sistema deve ter uma mecânica de combate, a qual leva-se pelo menos um capítulo do livro inteiro apenas para ditar o combate, como é o próprio Dungeons and Dragons. Praticamente mais da metade do capítulo do livro são para combates. Falando sobre um RPG que eu tenho mais propriedade, Lenda dos Cinco Anéis. Nós temos o Livro da Terra, que fala sobre mecânicas básicas. Nós temos o livro do Ar, que conta a história do RPG. Nós temos o livro, e o livro do Ar é totalmente opcional. Se você quiser, como mestre, não ler esse capítulo, você não precisa, você cria a história do jeito que você quer. Nós temos a parte 3 do capítulo, que é ensinando a fazer ficha, onde por mais que não seja 100% foco em combate, o foco dele é em mecânica, né, em mecânica de ficha, que leva boa parte para o combate. E nós temos o livro da água, que é sobre mecânicas avançadas, ou seja, também levada um pouco para combate, lógico que não 100%, porque você pode ser um cortesão fazendo isso, mas é um conflito. Eu creio que assim, eu não queria ter colocado o post com o nome conflito, porque a partir do momento que eu coloquei conflito, muita gente pensou conflito como sendo uma discussão na mesa, sabe? Uma discussão entre pessoas na mesa. Mas meu plano ali com conflito é falar, tipo, qualquer tipo de batalha, de porrada, de briga ou algo que necessite de uma mecânica de combate em específico. Por exemplo, interpretar numa mesa, você falar bate-boca com outro personagem, normalmente você não usa um conflito, é só uma falácia mesmo. Agora, quando o RPG tem uma mecânica para você jogar testes contra o inimigo, que o inimigo vai jogar teste contra você e, por exemplo, vai descer a sua... vamos falar que tem digamos assim, umas suas inspirações, a sua vontade de prosseguir, como tem em Mouse Guardian, por exemplo, a sua vontade de continuar nessa disputa de conhecimento, isso se torna, de certa forma, uma luta que eu prefiro chamar de conflito nessa situação, mas a palavra conflito usada na minha pergunta complicou um pouquinho a vida de algumas pessoas. E só para finalizar, Lenda dos Cinco Anéis, nós também temos o capítulo do vazio, que explica só como você fazer a mesa como mestre, né? Ou seja, praticamente 3 capítulos do livro, entre os 5 capítulos, 3 são focados em mecânica. RPG normalmente vai ter um foco em mecânicas e em combates. Não que seja impossível fazer sem, ok? Mas, logicamente, é uma forma de mecânica que ajuda a você, mestre, conseguir fazer com que seu RPG tenha mais momentos divertidos e interessantes. E só para falando, reforçando ainda a parte que eu falei sobre confusão com conflito, né? A gente teve uma parte aqui do não existe, o primeiro comentário aqui que falou: eu vou em sim baseado no conflito, já que pode ser tanto um conflito moral, intelectual, verbal e por aí vai, sem a necessidade de briga física ou batalha. Falo isso porque acho que um RPG sem conflito se torna um passeio no parque. E realmente eu concordo com a opinião dele. Lógico, estou levando mais para um lado mecânico, né? Então eu pensaria nesse conflito moral, intelectual e verbal como sendo algo mecânico trazido pelo RPG, trabalhado com regras e com dados e com jogadas, e não simplesmente com 2 jogadores conversando e falando sobre isso, né? Porque aí
também eu acho que até mesmo um passeio no parque teria um pouco dessas conversas, né? Mas sim, penso dessa forma de que um RPG sem um conflito, e posso falar sem qualquer dúvida, um RPG sem batalha acaba, ou sem luta, acaba sendo um passeio no parque. A não ser que ele intrinsecamente seja criado para não haver essa questão. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero literalmente fazer um RPG onde o foco deles é eles andarem, conversarem com jogadores, com NPCs e descobrirem sobre uma história de um deus perdido e eles vão encontrar e em nenhum momento vai ter uma batalha. Muito interessante essa ideia. E dá pra fazer sem batalha, dá pra fazer sem briga, dá pra fazer sem praticamente qualquer mecânica de combate. Você não precisa nem gerar dados no final das contas. Mas aí a gente pode até conversar isso em um próximo vídeo. Se eu tirar tudo isso, ainda é RPG? Eu diria que sim. Mas, lógico, depende do ponto de vista. Vindo aqui para o terceiro comentário do David de Reis. Eu acho que o conflito quebra um pouco a linha do que estava sendo feito. E meio que dá um pouco de gás a mais para os jogadores. Eu sou mestre e sessões que não tem conflito às vezes pode ser um pouco cansativo. O conflito ajuda a ligar um pouco mais os players no que está acontecendo, mas no fim depende do estilo de cada um. Sim, novamente, contando para vocês que sim, dá para fazer sem conflitos, pois depende do estilo da sua mesa. Mas você, na maioria das vezes, vai pegar uma mesa sem conflito, uma mesa com conflito, e qual você vai querer assistir? Se você quiser algo inovador, por exemplo, pode ser que você escolha esta mesa sem conflitos. Mas na maioria das vezes, cai entre nós, e falando de uma forma totalmente realista, o conflito, algo com ação, emoção, com combate, com chances de perca de pessoas, se torna algo super mais atrativo. Então, falando de uma forma um pouco mais. O mundo é assim, infelizmente. A maioria dos filmes que fazem sucesso hoje em dia, os verdadeiros blockbusters, são filmes da Marvel que um dos partes principais dele é, no final de tudo, você ter uma briga no final para resolver toda a treta. E, assim como outros filmes blockbusters, este é o foco hoje em dia. E o RPG não funciona de maneira diferente. Porque por mais que seja uma mídia diferente, por mais que não seja a mesma coisa, ele, ao fim, carrega os mesmos públicos de qualquer uma dessas outras obras. Então, carregando o público dessas mesmas obras, o que ocorre é que eles vão querer coisas semelhantes ao que eles já estão acostumados a ver. Bom, então, meio que o foco desse vídeo, falando de uma forma um pouco mais aberta para vocês, é falar que assim, não podemos abominar os combates, achar que vou fazer um RPG cool porque ele não tem combates, ele vai ser muito mais magnífico que qualquer outro. Não podemos pensar dessa forma, porque querendo ou não, o combate, a luta, ela traz sentimentos reais para a sua mesa de uma forma muito mais fácil e que conecta mais a vida dos jogadores a próprio RPG. Ou seja, você pode fazer sem? Pode. Pode fazer sem. O seu RPG pode ser tão bom quanto se ele tivesse algum conflito, mas no final das contas a melhor forma, a forma mais fácil de você gerar o que um mestre quer gerar com um RPG, que é sentimentos, é bem mais facilmente passado através dos combates. Então, o que eu peço é não seja um mestre hipócrita e ao pensar que eu vou falar que um RPG é 100% funcional sem uma batalha e que ele vai acontecer de uma forma fenomenal, porque eu sou um mestre fenomenal e eu vou conseguir fazer o que eu quiser, mesmo que não tenha luta. Pergunta para os seus players com sinceridade, depois do RPG, se eles gostaram mais do que se tivesse luta. E quase 100% de certeza que você não vai receber a resposta que você está procurando, né? Então é o seguinte, mais um vídeo
para falar que nós temos que nos render, de certa forma, não é obrigatório, mas a gente tem que se render aqui. A Marvel, do mesmo jeito que qualquer outro cineasta teve que se render. A Marvel tá conseguindo bombar e outros cineastas fazendo algo um pouco mais cool não está conseguindo bombar tanto quanto eles. Nós, mestres de RPG, também temos que ser humildes ao falar que a fórmula de briga funciona. A fórmula de você resolver um conflito no final do seu RPG funciona. Não vamos só ser humildes em dizer isso, que funciona e que é a melhor forma de você fazer um RPG. Não que seja impossível fazer de outra forma, mas para funcionar com mais facilidade, você precisa de um combate. Então é isso, coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Espero trazer mais vídeos dessa forma para vocês, mostrando a realidade como ela é. E espero também que vocês comentem nos próximos vídeos também e que deixem o seu like, se inscrevam no canal se gostam desse tipo de discussão. O próximo, assim que está lançando esse vídeo, também apareceu na aba comunidade, se você está assistindo esse vídeo no dia da estreia dele ou nas semanas depois da estreia dele, eu coloquei uma nova pergunta sobre o que é um RPG. Tem algumas opções para marcar lá e você vai e comenta também o que você acha, para que um RPG serve. Para criar uma história, para fazer o quê? Para fazer o quê? Um RPG serve para quê? E é isso. Aqui que falou com vocês foi o seu narrador e fui. Hipócritas. Hipócritas? Não tá saindo a palavra. Então não sejam mestres hipócritas. Hipócritas. Hipócrita. Não seja um mestre hipócrita. Então, não seja um mestre hipócrita.